Amém? Graças a Deus, irmãos, reunidos para mais uma noite de revelação, para mais uma escola de ativação profética, e estamos aqui hoje falando sobre mais um princípio, que é o princípio de número 6, né? Que se chama a visão. Então você pode anotar aí no seu caderninho, o princípio de número 6, que é a visão. Quem participou aí, ouviu o vídeo sobre o princípio anterior, que se chama perdão? Quem viu? Os irmãos viram? Aprenderam com ele? Muito bom, né? Então a gente aprende muitas coisas ali. E como eu falei na aula anterior, é muito importante, irmãos, nós estarmos estudando os princípios e praticando eles, porque a gente começa a nos policiar mais. O Espírito Santo, ele começa a nos despertar. E interessante, irmãos, que o Espírito Santo, ele só vai te despertar naquilo que você tem, né? Então, quando você estudou aqui o princípio integridade, toda vez que você vai deixar de ser íntegro, você lembra do estudo, você lembra do princípio, então o Espírito Santo te regula, nos regula. Amém? Que coisa maravilhosa. E assim é o perdão, né? Às vezes nós temos tantas coisas guardadas lá no baú do esquecimento, né? E acabamos assim trazendo à tona e vamos sendo libertos, porque o que nos liberta é a palavra, né? A palavra de Deus nos liberta. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então abram comigo a vossa Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do versículo 2 em diante. Para você achar com mais facilidade, você vai em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e volta bem com bastante cuidado, né? Que aí você vai voltando, Malaquias, vai voltando, Zacarias, até você chegar em Abacuque. 2, do 2 em diante. Aleluia. A visão. Quem achou, diga amém, para poder nós lermos todo mundo junto. Amém. Quem está com a versão King James? Então não vai dar para ler todo mundo junto, eu vou ler sozinho mesmo. Senão dá uma embolação terrível, né? Porque eu estou com a King James, e se eu ler, os irmãos ler com outra versão, vai embolar tudo. 2, do 2 em diante. Graças a Deus. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passar correndo a leia. Porque esta visão se cumprirá no tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarda confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Amém? Amém. Coloca tua mão sobre o teu coração. Vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, nosso Deus, precioso amigo, conselheiro, professor, Espírito Santo, nós abrimos a nossa mente, nós abrimos os nossos corações, para que seja terra fértil, ó Deus, para que Tua palavra em nós, Senhor, venha assim ser fecunda e possa crescer e dar muitos frutos, meu Deus. Nos colocamos aqui nesta noite na posição de servo, Senhor, daqueles que querem ouvir a Tua voz. Por isso fala conosco, querido Deus, é o que nós te suplicamos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus, coisa boa. Então vamos falar um pouquinho sobre este princípio
que é o princípio de número 6 da nossa maratona de estudos sobre 20 princípios para uma vida próspera. É muito bom tê-los aqui, com o interesse que vocês estão tendo por esses princípios. Isso é prazeroso demais, irmãos, para nós que nos dedicamos a ensinar e ver a resposta dos irmãos positiva, os irmãos aprendendo, né? Os irmãos que não estão podendo vir por motivo de trabalho, assim como o caso do nosso irmão Hércules, e receber o feedback, né? Que a gente manda o vídeo com todo carinho, assim como a nossa irmã não pôde estar na outra aula passada, né? E receber o feedback de como foi produtiva esta aula, como foi, como acrescentou a aula passada. Então, isso é muito bom. Então, que Deus continue abençoando os irmãos. E vamos falar um pouquinho sobre o princípio de número 6, que é a visão, né? Se nós formos ler aqui com bastante atenção, assim como nós já lemos, e quando nós analisamos toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, queridos, nós vamos perceber um detalhe que me chamou e me chama muita atenção, que não existe um ser que entende mais do poder da Escritura do que Deus. Se você for analisar, Deus entende tanto do poder da Escritura, que Ele usou vários homens em várias épocas, e nós temos na nossa mão a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa regra de fé, inerrante, infalível, né? E por que nós temos a Bíblia na nossa mão? Porque Deus usou várias pessoas que a escreveram, certo? Então é muito importante nós entendermos um detalhe: não há ninguém no universo que entenda mais sobre o poder e sobre a influência das Escrituras do que o próprio Deus que nós servimos, né? E esse texto aqui em Abacuque, ele está mandando que seja escrito sobre tábuas a visão. Mas não é qualquer escritura, uma escritura tão ampla, de maneira que até um mensageiro passasse correndo, conseguiria ler. Ou seja, uma visão clara. Então nós estamos falando de uma vida próspera e abundante em Cristo, amém? É sobre isso que nós estamos estudando. Então nós falamos de integridade, falamos de honra, falamos de perdão, mas hoje nós estamos falando sobre um princípio que é tão quanto importante aos outros, quanto os outros. Eu poderia te perguntar: você tem uma visão? Qual é a sua visão? Pastor, mas o que é isso? A gente tem que ter uma visão? Tem, queridos. Tudo na nossa vida deve ter uma visão. O que é uma visão? Um objetivo, uma meta. E não bastante tê-la, mas também escrevê-la. Eu não sou muito organizado, mas eu lembro que uns anos atrás eu peguei uma folha de caderno e eu escrevi as minhas metas e a visão. E a maior parte daquilo que eu escrevi já se cumpriu. Eu estava procurando ver se eu achava essa folha, mas não sei para onde foi a folha. Mas sei que está escrito. Então nós aprendemos nesse princípio que é muito importante você escrever as suas metas, escrever a sua visão, seja em quaisquer que for a área. Você precisa
escrevê-la, tem que estar gravado o seu objetivo, a sua visão. Precisa ser bem clara. Deus, ele é tão expert nisso, que ele não somente dá a Moisés os 10 mandamentos, como ele, o que Deus fez? Deus escreveu na pedra os 10 mandamentos. Deus não escreveu com caneta, escreveu com o próprio dedo dele, na pedra. Amém? E esses 10 mandamentos estão em Êxodo no capítulo 20. E se você for analisar toda a sociedade e as leis, elas são fundamentadas e baseadas nesses 10 mandamentos. Todas as leis, a base da sociedade, está fundamentada nesses 10 mandamentos. Olha a importância de se escrever. Se Deus está nos mostrando, irmãos, e em toda a Bíblia Deus está mandando escrever, e aqui em Abacuque ele está dizendo, escreve a visão, porque se cumprirá. Agora a pergunta para nós aqui, muitos vamos ser pegos de surpresa, você tem uma visão? Você já escreveu a visão? Se você não tem, chegando em casa, você pega um papelzinho, um caderninho, para isso que estamos tendo essa aula aqui hoje, né? Porque a visão escrita é um alvo. Repita comigo, alvo. Alvo. É isso. Repita comigo, só acerta o alvo quem tem um alvo. Não é? Se você não tem um alvo, como que você vai acertar o alvo? Eu queria tanto ajudar meu pastor, ser usado por Deus, ser um líder na Maná, futuramente. Já escreveu? Já registrou? Eu queria tanto ter um projeto, um negócio, uma empresa, comprar tal carro, morar em tal casa, sei lá, tal país. Já escreveu? Está registrado? Porque toda vez que você olhar para aquilo, você vai dizer, esse é meu alvo. Isso aqui, queridos, não é o pastor Eide que está inventando, isso aqui é Bíblia. Jesus, ele veio aqui com um alvo. Jesus veio aqui com uma missão, com uma visão pré-estabelecida. Né? Jesus veio aqui para nos dar de volta o domínio, a autoridade e a salvação. Você pode glorificar a Ele por isso, amém? E Ele desistiu? Não. Ele foi até a cruz e Ele cumpriu a visão que Ele tinha estabelecido. Né? Então é importante você escrever ou você desenhar a visão. Deus me deu uma visão sobre tal coisa, Deus falou comigo sobre tal área, e você foi e não escreveu, você não registrou, você deixou ao vento. Então você não tem um alvo. Quem não tem um lugar para chegar, irmãos, qualquer lugar que chega tá bom. Né? Então você tem que ter um local, um destino que você quer chegar. E é tão forte isso, que se você não viver para chegar lá, os teus filhos, teu neto chegará. Então vai chegar de acordo com o teor e a força dessa visão que você tem. Então a igreja precisa ter uma visão. As pessoas, elas não ofertam em uma igreja, não dizimam em uma igreja, eles ofertam e dizimam em uma visão, em um propósito. Não é muito bom? Olha, nós tínhamos aqui uma visão. Qual era a visão que nós tínhamos aqui? Nós estamos indo com a nossa visão pausadamente.
tintim por tintim. Aí qual foi a visão que nós tivemos? Vamos fazer a salinha das crianças. Foi ou não foi? Meu Deus, pessoal, rapidinho, daqui a pouco. Não está ainda do jeito que a gente quer, não, mas vai chegar lá. Né, Thaís? Amém. Ou seja, inauguramos. Porque nós tínhamos uma visão. Vamos botar blindex aqui. O homem está enrolando, mas já está pago. Rapidinho, todo mundo. Está pago o blindex. Não chegou, mas já está a caminho. Em nome de Jesus. Vamos orar para chegar. Amém? Então, irmãos, as pessoas elas vão ofertar com prazer quando elas verem uma visão bem clara. Elas vão entregar o seu dízimo com prazer quando elas verem que há uma visão pré-estabelecida. Vou falar um segredo para vocês aqui, nessa aula. Pessoas sérias não ficam em igreja que não tem visão. Sabia disso? Então, a visão é a chave para o sucesso. Não adianta eu ministrar estes princípios para vocês, ensinar sobre princípios para uma vida próspera, se eu não falar desse princípio, que é a visão. Então, hoje, chegando em casa, você vai pegar uma folhinha de caderno e você vai escrever a sua visão. Vai escrever bem grandão lá para você olhar, bater o olho. Se for preciso, cola na porta do seu quarto. Tem gente que não gosta de ficar desorganizado. Mas se for uma visão muito forte no teu coração, vou fazer isso, a pastora quis até brigar comigo. Vai ficar feio o quarto. Aí eu guardei a minha visão. Está lá guardada aquela folha, eu vou achar aquela folha e mostrar para os irmãos. Ou seja, porque aquilo vai ser o seu alvo. Você tem que ter um alvo. Amém? Então, é muito forte isso. Só acerta o alvo quem tem um alvo, né? Tem um grande problema, irmãos, hoje, que se torna de fato um problema. As pessoas, muitas vezes, elas falam assim: eu estou esperando em Deus, né? Estou esperando em Deus, se Deus quiser, Deus me dá, se Deus não quiser, Deus não me dá. Aí nós pegamos a responsabilidade e a culpa e jogamos para cima de Deus. Em outras palavras, nós dizemos assim: se demorar é porque Deus está enrolando, né? Não é isso? A gente não se assume como o problema está em nós. A gente fala assim: não, se isso aí está demorando, é porque é o tempo de Deus. Então, em outras palavras, você está dizendo assim: Deus está enrolando a história aí, Deus está sendo enrolado, né? E Deus não atrasa a sua promessa, queridos. Deus não falha. Deus chega na hora certa, né? Então, não adianta esse papo de eu estou esperando em Deus. Nós vamos estar perdidos. Porque Deus deu habilidade a cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui, Deus já deu uma habilidade. E só de você estar aqui neste curso, que muitos dizem assim: aquilo lá é muito chato, aquele curso lá é muito enjoado. Mas só de você estar aqui interessado em aprender, você já está passos grandiosos à frente de muitas pessoas, né? Porque você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar em Deus, e você entende que o ensinamento é uma bênção. Amém? Então não é essa de tempo de Deus. O tempo de Deus, irmãos, não tem muito a ver com o nosso tempo. Porque o salmista vai dizer: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens, né? Então, se Deus já te deu habilidade, Deus já te deu as ferramentas, você precisa desenvolver as habilidades, desenvolver as ferramentas que Deus te deu. Mas como iremos fazer se não tivermos clareza do que nós queremos, né? E ter clareza do que você quer não é orgulho, não é soberba, é organização. Repita comigo: organização. Isso aí. O reino de Deus, irmãos, é organizado. Deus não opera na desordem. Deus é organizado. Repita comigo: Deus
Nosso Deus é organizado. Isso aí. Você pode olhar na palavra de Deus, na Bíblia. Quando ele ressuscita, até o lençolzinho que estava cobrindo ele, ele dobrou. Né? Já deixou dobradinha. Ó, a pastora pegando o gancho aí. Já deixou dobradinha ali, ó, na cabeceira. Tem uma mensagem forte nesse dobrado lençol, né? Tá? Mas o que acontece? Deus é organizado. E nós que temos o Espírito Santo precisamos aprender a sermos organizados, né? Então, às vezes nós chegamos em lugares que é uma desordem, uma bagunça. Não é que Deus não esteja, Deus está ali, mas Deus não vai operar ali. Mas tem gente pulando, tem gente rodando, mas Deus não vai operar ali. Porque Deus não opera na desordem humana. Deus abomina a desordem. Então precisamos ser organizados. E o primeiro ponto para ser organizado naquilo que nós pretendemos alcançar é a visão. Como está em Abacuque. Você escreve a visão e no tempo determinado aquela visão se cumprirá. Se cumprirá, irmãos. E você vai olhar para aquela visão, você vai dizer, meu Deus, que coisa linda. Eu estava aqui sentado um tempo atrás, e o Espírito Santo falou comigo assim, escreve, estou enviando um casal para somar com esta obra. Foi? Eu, na hora, escrevi, fui no pastor Magno e dei na mão dele. Toma, pastor. Ele guardou dentro da Bíblia dele. Passou uns 3 meses, chega um abençoado tal de Thaís e Hércules por aí. Foi? Ele está lá com esse papel guardado. Está na sua Bíblia? Então. Por que será que Deus mandou escrever? Para aquilo se manter vivo. Para que você precisa escrever seus projetos, seus sonhos? Ah, não posso contar meus sonhos para ninguém. Deus mandou você escrever, irmãos. Ah, mas se eu escrever, o diabo vai ver, vai impedir. Que o diabo vai impedir o quê, irmão? Se os sonhos são de Deus, irmãos, o diabo não vai impedir os projetos de Deus. Ah, mas o diabo entrou nos irmãos de José, venderam lá para o Egito como escravo. Mas que foi Deus que mandou o diabo fazer aquilo. Então, se o sonho é de Deus, se você serve a um Deus vivo, não tenha medo de contar os seus projetos para Deus e de escrever a visão. Os demônios não vão poder fazer nada. Porque você serve a um Deus que tudo pode na sua vida, segundo a sua vontade, né? Quando você não tem uma visão, é como uma pessoa que entra num carro, num automóvel, sai dirigindo. Alguém para e diz assim, você está indo para onde? Ele diz, estou indo para lugar nenhum. Né? É a mesma coisa. Quando você tem um projeto, mas você não escreve aquele projeto, você não determina prazo para aquele projeto, segundo a vontade de Deus, é claro. Você é como se estivesse num carro dirigindo para lugar nenhum. Está indo para onde? Para lugar nenhum. Então, aonde você chegar, tá bom. Assim é a pessoa que não tem uma visão pré-definida em Deus. Amém? Alguém queira fazer alguma pergunta? Quer? Se quiser, podem me interromper e perguntar, tá? Então, queridos, faça com que sua meta seja bem visível. Eu não sei, mas eu acredito que todo mundo aqui tem uma meta, né? Todo mundo tem uma meta, seja uma meta grande, uma meta pequena, mas todo mundo tem uma meta a ser alcançada. E é sobre isso, essa meta ela é uma visão de Deus e ela precisa estar bem fixada, escrita, guardada, porque ela será o seu objetivo. Ah, pastor, eu tenho uma meta tal, mas a sua meta é uma meta muito gigante, uma coisa muito grandiosa. Então você tem que ir
até ela gradativamente, como nós falamos aqui. Você coloca metas menores, anota, escreve, você alcançou, glorifica a Deus, testemunha a Deus e aumenta a meta. Daqui a pouco você vai estar lá na meta desejada e sonhada. Amém? Estão entendendo, irmãos? Amém. Então, você deve escrever metas alcançáveis. Ah, pastor, tenho a vontade de orar pelos enfermos, tenho a vontade de ser uma liderança, de fazer alguma coisa para Deus na igreja assim, de liderança. Então escreve, querido. Anota o que você deseja. Torna legível, como nós lemos aqui em Abacuque. Ok? Amém? Amém. Então vamos lá. É importante você ter uma visão bem clara para você não se acomodar. Tem pessoas que se acomodam com facilidade, por quê? Porque não tem uma visão. E quando eu não tenho uma visão, não tenho um destino a chegar, isso eu estou falando, irmãos, espiritual, profissional, sentimental, todas as áreas. Quando eu não tenho um local para eu chegar, uma meta para eu alcançar, qualquer lugar que eu chegar está bom. Não é? Estou indo para onde? Não sei. Qualquer lugar. Deixa a vida me levar. Né? Não, queridos, nós precisamos definir a nossa meta. Eu vi o apóstolo falando uma história, achei muito interessante, que ele estava com um pastor amigo dele, estava sentado após um culto, um café como nós fazemos aqui após o culto, e nesta mesa estava sentado um empresário muito rico da cidade, e esse empresário viu esse pastor pregando no culto, e ele disse assim: pastor, eu quero abençoar o teu ministério. Fala para mim, quanto que é o teu projeto? Quanto que o senhor precisa? Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Esse pastor ficou assim, olhando para o alto, olhando. Aí falou para ele assim: eu vou fazer o cálculo certinho e amanhã eu falo para o senhor. Aí disse assim: se você não tem uma meta, não tem um projeto, então não tem porquê eu te abençoar, então não tem porquê eu fazer nada, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Olha só, irmãos, olha como nós precisamos. Isso aqui é um exemplo de algo ministerial, mas é em todo sentido de nossas vidas. Vocês estão entendendo o teor disso aqui, o poder disso aqui? De ter bem claro a sua visão. Então eu acredito que após essa aula vocês vão pegar o caderninho e vão escrever lá a visão, como está sendo pedido aqui em Abacuque. Quem vai escrever a visão aqui? Eu vou reescrever. A minha está perdidinha, a minha está por lá entre os livros, né? Eu vou achar ela e mostrar a vocês. Irmãos, é muito poderoso, muito poderoso. Eu me lembro que na época eu escrevi, parecia um sonho, as coisas que eu escrevi, né? E a maioria se cumpriu e está se cumprindo. E eu não ficava olhando, não, eu só escrevi. Então há um poder muito grande quando você escreve a sua visão. Há um poder inexplicável quando você toma nota da sua visão. Não é à toa que Deus está mandando escrever, e Deus usa homens de diferentes tipos para escrever a palavra, né? Tem pessoas que não vêm de família de berço, com posse, com dinheiro, mas são pessoas muito bem-sucedidas, porque essas pessoas certamente elas sentaram e traçaram a sua visão, traçaram a sua meta.
até alcançar. E quando eu falo até alcançar, irmãos, não é pisando por cima de ninguém, é buscando meios, evoluindo, para que possa chegar lá. Tem uma história de um menino que trabalhava com o pai, e ele estava um dia com o pai numa condomínio assim, só de mansões. E eles eram pessoas de famílias assim, pobres mesmo, sem condições financeiras. E ele disse que um dia ele sentou, eu vi essa história sendo contada, não lembro o nome dele, mas ele sentou e ficou olhando para uma mansão daquela. Aí disse que ele falou assim: um dia eu vou morar aqui. Ele falou que nem contou o pai dele, senão o pai dele ia dar um couro nele. Ele falou: tá se achando, menino? Ficou quietinho, mas ele foi e anotou: um dia eu vou morar neste condomínio. E de vez em quando ele pegava aquele papelzinho e olhava: um dia eu vou morar neste condomínio. E aí quando eu vi o depoimento dele, ele falou: e agora eu moro naquele condomínio. Não sei escrever, pede alguém que sabe. Não tem desculpa, né? Então você vê o testemunho do pastor Valdeci. Ele tomou posse, irmão. Hoje ele mora numa casa que ele ganhou, Deus deu para ele, e tem o carro que ele queria porque Deus deu para ele. Deus, ele quer dar, irmãos. Mas nós temos que fazer alguma coisinha também, né? Ah, Deus, me dá. Fica olhando para o céu esperando cair do céu? Tudo que Deus te der, Ele vai te dar através de habilidades. Amém? Ele vai te dar habilidades. Pergunta para você mesmo assim, ó, qual é a minha meta? Pergunta lá, qual é a minha meta? Você tem uma meta, irmão? Estou desafiando hoje. Você tem uma meta? Está escrito? Tá? Está escrito a meta? Então vamos começar a escrever essas metas. Escrito, desenhado, gravado, né? Então, nós temos que ter meta. Agora, o que é meta? Ah, pastor, minha meta é ganhar dinheiro. Não, isso não é meta. O que é meta? Eu tenho uma loja de roupa. Daqui a um ano eu quero ter outra loja de roupa. Isso é uma meta. Eu quero ter uma loja de roupa em cada bairro, em cada cidade do meu estado. Isso é outra meta. Você escreve uma meta, ou você visualiza uma meta, Deus começa a fazer com que aquela coisa comece a aparecer para você. Pessoas com o mesmo interesse. Já viu quando você vê um carro e você fala assim: eu queria comprar esse carro. Você nunca viu o carro na rua. Você dobra na esquina, está o carro. Você vai no supermercado, no estacionamento, está o carro parado. Não é? Porque Deus começa a colocar ocasiões para aquilo ficar na sua mente. Então, isso são metas. E aí quando você escreve, toma nota, intensifica o poder da realização. Tá bom? Então quando você foca, perceba, quando você foca, as coisas começam a aparecer. É bem assim, né? Então nós temos que ter metas bem definidas, escritas, a nossa visão, onde nós queremos chegar, e Deus vai nos ajudar a alcançar, segundo a sua boa, perfeita vontade, né? Então vamos lá. Então a Maná tem uma visão. Então vocês estão numa igreja que tem uma visão. E qual é a visão da Maná? A Maná é alimento para as nações. É uma igreja em cada nação da terra. Pastor, isso é muito grande, mas a gente vai... Vamos devagarinho. Vamos na velocidade de Deus. Igual, nós já estamos lá na África, nós precisamos o quê? Ter visão anotada, e a Maná tem a visão.
A maná é alimento para as nações. Pastor, mas a gente está aqui em Rio Bonito? Mas a gente está aqui, mas Deus vai dar condições, daqui a pouco a gente vai estar em outros locais. E assim a gente vai. Mas nós estamos aqui em Corpo Perfeito. Isso. Os vídeos na internet. Pessoas de outras cidades antes. Meu rapaz veio lá de Rio Grande do Sul para estar aqui com a gente, né? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos conhecer a visão da maná. Nós que somos maná, conhecer a visão e pregar Cristo, mas anunciar juntamente a visão. Primeiramente nós pregamos a Cristo, honramos a Cristo, mas dizemos, nós somos a maná e nós queremos ser alimento para as nações. Então a maná não é o pastor Wade e a pastora Adriana. A maná é cada um dos irmãos que estão aqui, trabalhando em conjunto para que esse corpo se movimente e para que as coisas aconteçam. Amém? Então nós temos uma visão que nós vamos alcançar para a glória de Deus. Eu tenho certeza disso. Nós vamos alcançar, né? Então, escreva a visão. Anote a visão. Semana que vem eu quero ver se vocês anotaram. Não vou olhar a anotação de vocês não. Mas eu vou perguntar. E aí, anotaram a visão? Porque se a gente estudar e não praticar, não adianta, né? Nós temos que estudar e praticar aquilo que nós temos aprendido. Amém? Então, se você, irmãos, deseja algo, não é pecado você desejar algo em Deus. Não é pecado você ter sonhos. Não é pecado você querer uma vida próspera. É bênção. É bênção. E quando você almeja isso, você tira foto, guarda. Igual o pastor deu uma martelada na casa, lá da casa dele, no sítio. Me presta que martelo lá, pastor. Mas eu creio, porque ele determinou. Mas ele tomou o quê? Ele tomou posse da palavra da boca do profeta. O profeta pregando falou, pega o martelo, bate lá onde você quer que seja seu. Ele foi lá e fez. Não foi o martelo, foi a atitude de fé que ele teve. Hoje veio parar na mão dele aquilo que ele agiu. Então o que eu estou querendo ensinar aqui, não adianta a gente querer algo de Deus se a gente não agir. E uma forma de ação é você escrever a visão, tornar bem legível. E aí quando você estiver bem desanimadinho, você pega aquele papelzinho e lê. Já alcancei? Não alcancei. Então eu preciso continuar. Porque aqui está o meu alvo. Aí tem gente que fala assim, mas o alvo tem que ser Cristo. Nós não estamos falando somente de espiritual. Nosso alvo sempre será Cristo. As pessoas têm mania de misturar as coisas. Nós estamos falando aqui de vida próspera em todas as áreas. Isso. Isso. Porque tem pessoas que falam assim, pastor, ora para mim, pastor, que eu estou de dívida até aqui. Mas o caboclo pega um cartão de crédito de 10 mil e gasta 11. Irmão, eu tenho um cartão de crédito de 2 mil, eu ganho 1.000. Aí eu gasto o cartão de crédito, parcelo, pego outro. A culpa é do diabo? Mas por quê? Porque nós não aprendemos a nos organizar, como a Bíblia nos ensina. Né? Então, a pessoa fala, ora para mim, porque meu casamento está uma tragédia. Mas será que eu estou aprendendo biblicamente a honrar minha esposa e honrar meu esposo, como a Bíblia manda? Né? Está entendendo, irmãos? E aí é muito mais fácil jogar a culpa para o diabo. Segura aí a peteca, diabo. O diabo não vale nada, irmão. O que ele puder fazer para nos atrapalhar, ele faz. Mas não dê glória para ele. Não dê glória para ele. Muitas coisas somos nós que erramos, porque nós temos preguiça de aprender. Nós temos preguiça de esforçar. Alguém vai ver um vídeo desse aqui e vai dizer assim, pastor falando negócio de anotar, para que bobeira negócio de anotar? Então não anote, mas quem anotar vai ser bem-aventurado, porque deu certo para mim, não vai dar para você. Dá certo para os grandes homens de Deus e que não seja crente, mas pessoas que entendem esse princípio. Né? Independente de ser evangélico, seja qual for a religião, quando entende o princípio, funciona. Aí imagina você entender o princípio, sendo servo de Cristo, empregando os recursos de forma a honrar o nome de Jesus, aí vai ter a ajudinha do Pai, né? Vai dar mais certo ainda. Interesse em nos prosperar.
Não é só porque Ele nos ama, porque Ele também ama a igreja dele. E quando Ele nos prospera e nós sabemos honrá-lo, a obra dele tem recursos e cresce. Eu não podia, irmãos, tirar hoje 2.000 lá na África e já fazer amanhã o evento lá. Se Deus me dá um negócio no coração, eu faço, irmão. Porque eu amo a obra de Deus. Né? E às vezes a gente fica assim. Nós precisamos aprender que quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Por que você está aqui hoje? Porque você honra a Deus. Cada um que está aqui honra a Deus, irmão, tenho certeza disso. Né? Então, queridos, deixa bem definida a sua visão e Deus vai trabalhar contigo em cima daquilo que você visualizou, que você tornou claro na sua mente, né? Às vezes eu tenho um sonho de ter um carro, né? Não é a prioridade, mas eu tenho o meu sonho. Aí minha esposa fica brigando comigo, para com esse negócio, vê um negócio mais. Falou, posso até comprar um outro, mas esse eu vou comprar em nome de Jesus. Né? Porque eu tenho essa visão. Aí que, né, já chama os pastores de ladrão. Se eu comprar esse carro que eu estou na visão aqui, acabou. Hã? Você sabe que não foi? Não estou nem aí o que os outros acham. O importante é aqui com o papai, né? Entenderam, irmãos? Mas eu vou chegar lá, por quê? Porque eu tenho essa visão. Se Deus me der graça, se Deus me der saúde, se Deus me sustentar, eu vou chegar lá. Né? Se Deus me der saúde, me der força, me der vigor, eu chego lá, para a glória de Deus. Eu vou anotar isso aí e depois vou mostrar a vocês o papelzinho anotado com a data, com tudo. É muito interessante, assim, você glorifica muito a Deus quando você conquista algo, sabendo ainda que conquistou em Deus, né? Num estudo como esse. Eu falo sempre com a minha esposa, a pessoa nascer milionário deve ser muito triste, irmãos. O cara nasceu bilionário é muito triste porque o cara não tem graça de nada. Ele quer comprar uma fazenda? Pix. Quer um carro que viu? Pix. Que graça tem isso? Se a graça está em conquistar. Né? Está entendendo? É por isso que muitas pessoas que é bilionário, nascem bilionário, ficam vazias. São pessoas que ficam vazias. Porque não tem motivação na vida. É complicado demais. Né? Então, conquiste em Deus. Defina a sua visão. Se tiver que botar no espelho, coloque. É o seu alvo. Não é pecado não, irmãos. É bênção você querer o seu alvo. Lembrando que a prioridade sempre será o reino de Deus e a justiça de Deus. Tudo isso aí que vem são acréscimos. São acréscimos. Né? Então eu estava falando o quê? Pessoas vão dizer assim, mas negócio de anotar é besteira, negócio, o alvo é Cristo e só... Tá, irmãos, o alvo é Cristo. Mas a vida próspera não é somente espiritual, é família próspera, financeiro próspero, tudo, sua vida tranquila, sossegada. Está entendendo? É um equilíbrio. Então nossa vida tem que ter um equilíbrio. E para isso nós estamos tendo estes 20 princípios nesta noite, o princípio chamado a visão. Ser provedor. Esse estudo tem que ser um estudo para os provedores, né? Se você gosta de ser um provedor, você precisa ter recurso. Como que você vai ser um provedor se você não tiver recurso? Vai prover o quê? Né? Então, se você quer ser um provedor, prover na vida de outras pessoas, tanto espiritual como materialmente, você precisa ter para prover. E você precisa aprender para ter. Porque Deus não vai mandar do céu. Entendeu? Então é isso, vai ter pessoas que não vão querer, eu quero ser assim, eu quero ser desse jeito, eu quero depender dos outros, eu quero viver de cesta básica. Amém. Deus não obriga ninguém a nada. Não são os pastores que vão obrigar. Cada um escolhe o que se acha bom. Eu quero ser próspero, porque a Bíblia diz que eu comeria o melhor desta terra, e eu quero comer o melhor desta terra. Amém? A Bíblia diz que se você obedecer, Deuteronômio diz o quê? 28, que se você ouvir e obedecer, as bênçãos vão chegar na sua casa e vão bater. Então você não corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Amém? Então isso aqui, que nós estamos falando da palavra de Deus, é para quem quer
ser provedor. Quem quer ser só provido, não precisa disso aqui. Amém? Esse estudo é fazer com que vocês sejam provedores, que nós sejamos provedores, que nós sejamos prósperos, né? Tem gente que diz assim, pastor, dinheiro não traz felicidade, não dá o seu para mim, vou ficar feliz demais, né? Me dá aí, queridos. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, mas se você tem o dinheiro como um servo, ele é um excelente servo. Você pode fazer muita coisa boa com ele. Isso aí, nosso escravo. Não nós escravos dele, né? Irmão, o dinheiro traz alegria se você souber pregá-lo. Poxa, você traz, olha, você passeia com seu filho, você ajuda uma pessoa que precisa, você faz uma obra social, você abençoa um irmão, igual ela falou, a irmã que, de Deus, que ora e passa na cidade, você vai lá e abençoa, honra ela. Irmãos, é muito bom, irmãos. Mas sabendo empregar, ter a humildade de aprender e saber que nós não somos donos de nada, que Deus só confia, nós somos dispenseiros, amém? Nós só cuidamos, porque tudo é dele, por ele e para ele, amém? Então, seja provedor, anote a visão e ela vai se cumprir no tempo determinado. Aplauda Jesus nesta noite.